A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, né, meus irmãos? Sábado, né? Glórias a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que até aqui o Senhor nos ajudou, né, meus irmãos? Que Deus venha trazer paz, né, tranquilidade para as nossas vidas, né? Em meio a tantas coisas que está acontecendo no mundo, né, meus irmãos? Não está fácil, né? Por isso que está escrito na palavra do Senhor que ele ia abreviar os dias, né? Porque senão nem os escolhidos iam aguentar, né? Tanta coisa que está acontecendo, né? Meus irmãos, se não se apegar com Deus, Satanás ele faz fazer coisas erradas, viu? Esteja cada dia mais na presença do Senhor. Busque cada dia mais a Deus, porque esse mundo já é do maligno. Jesus está voltando. Amém. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não acredita na palavra do Senhor, né? Só não vê quem não quer, infelizmente, né? São aqueles que não querem acreditar que Jesus vai voltar, acreditar que o mundo não tem mais jeito, né? Que o mundo já é de Satanás, né, meus irmãos? E muitos não ora, não busca, né? Não crê e é pegado por Satanás e faz coisas erradas, né? Infelizmente, né, meus irmãos? Mas vamos orar, né? Pelo mundo, pelo povo, né? Para que Deus venha ter misericórdia do ser humano, né, meus irmãos? Que nós todos somos pecadores, falhos, né? E temos que estar constantemente em oração para nós aguentar, para nós suportar, né? O que vem por aí, né, meus irmãos? A palavra de hoje para nós, meus irmãos, se encontra em Hebreus capítulo 10, versículo 35 em diante, amém? Hebreus capítulo 10, versículo 35 em diante. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém? Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraça a minha alma. Nós, porém, somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Deus está falando aqui nesta palavra de hoje, meus irmãos, que nós não podemos perder a confiança na palavra, a confiança em Deus, a fé. Amém? Se nós tiver confiança, Deus aumenta a nossa fé, a nossa esperança, a nossa perseverança. Amém? Então não perca a sua confiança na palavra do Senhor. Amém? Porque muitas coisas, meus irmãos, vão acontecer para tirar a sua confiança da palavra. Amém? Satanás, ele vai usar de todas as armas para tirar o povo cristão dos caminhos do Senhor. Amém, meus irmãos? Não perca a sua confiança na palavra. Continue buscando a Deus para a sua salvação. Meus irmãos, quando nós focamos a nossa vida
em Deus para a nossa salvação, amém? Conforme nós estamos caminhando, né, com a cruz, né, meus irmãos, nos caminhos do Senhor, perseverando, confiando na palavra, crendo em Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele é o Salvador da nossa vida, da nossa alma, né? Ele é o provedor de todas as coisas na nossa vida. Deus vai trabalhando em nosso favor. Amém, meus irmãos? Como está escrito aqui, ó. Com efeito, tem necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, quanto mais nós fazer a vontade do Pai, obedecer a palavra, obedecer os direcionamentos de Deus, amém, meus irmãos? É orar todos os dias, ficar conectado com Deus, vai trabalhar, fica com Deus, conversando com Deus em pensamento. Ele é o único que pode te ouvir, você pensando. Você não precisa ficar falando para estar conectado com Deus. Basta você estar conectado em pensamentos. Amém, meus irmãos? Deus está dando direcionamentos para pessoas. Ficar conectado. Para quê? Para que não saia do caminho, meu irmão. Porque Satanás, ele vai usar todas as ferramentas para te desanimar, para tirar você dos caminhos certos, que é os caminhos de Deus. Ele vai colocar pratos coloridos na sua frente. Ele vai tentar te enganar de todo, qualquer jeito e forma. E se você não estiver conectado com Deus, você vai retroceder, como está escrito. Não retroceda. Não saia dos caminhos do Senhor. Se você escorregou nos caminhos de Deus, caiu muitas das vezes na tentação, errou, não saia da presença de Deus. Permanece na presença do Pai, pede perdão a Deus, pede perdão aquebrantando o seu coração, sendo sincero com o Pai, que Ele vai te perdoar. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, vamos pagar o escorregão? Vamos, nós vamos pagar pelo feito errado. Sim, mas Deus nos perdoa. Então temos que continuar, porque nós erramos. Eu vou sair da presença de Deus porque eu errei. Não, meus irmãos, continue. Deus sabe que você é fraco, Deus sabe que você é falho, mas não volte a fazer a mesma coisa. Amém? Aí você tem que se fortalecer para não ficar caindo no mesmo erro. Amém, meus irmãos? E se você sair da presença de Deus, você vai pagar o preço do mesmo jeito. Amém? Então é melhor ficar e buscar, se esforçar para a salvação eterna. Amém, meus irmãos? Para que Deus venha, né, conforme nós estamos caminhando para a salvação eterna, para buscar a salvação eterna, Deus vai preparando as bênçãos, as promessas que Ele fez na nossa vida. Deus vai ajeitando nossa família, colocando cada um no seu lugar. Se não tem união, Ele vai trazendo união para a família. Né? Se tem briga, desavença, Deus vai colocando as coisas no lugar. Então continue. Amém, meus irmãos? Esse é um direcionamento para pessoas, amém, que estão perdendo a conexão com Deus. E Deus manda eu te dizer, meus irmãos, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Não deixe de confiar na palavra do Senhor, por mais que seja a sua espera por uma bênção, por um milagre, meus irmãos. Porque você tem que colocar no coração e na sua mente que você não está na presença de Deus por causa das bênçãos, por causa que Ele pode fazer na sua vida. Mas você está na presença dEle para a salvação eterna. Amém, meus irmãos? Está entendendo? É que quando nós
entendemos que nós temos que buscar a Deus, não pelas bênçãos, mas para a salvação eterna. Quando nós entender que nós temos que buscar a Deus acima de tudo, com amor, verdade, né, sendo sincero na presença dele, ele começa a fazer na nossa vida. Ele começa a trazer aquilo que você tanto pede. Amém, meu irmão? Lógico que tem coisas que nós pedimos que Deus não vai dar, né? Por que não vai dar? Ele é ruim? Não, meus irmãos, é porque ele sabe que vai te prejudicar lá na frente. Você vai ter dor de cabeça, você vai ficar nervoso, você vai sair da presença dele. Então tem coisas que nós pedimos que para nós é uma maravilha, que nossa, vai, né, transformar nossa vida. E esse é o nosso pensamento. Mas os pensamentos de Deus para mim e para a sua vida não são pensamentos maus, mas são pensamentos de bênção, de paz. Amém? Então jamais ele vai te dar algo que você está pedindo para ele, que ele sabe que lá na frente você vai ser prejudicado. E é perigoso até perder a salvação eterna. Então jamais Deus vai te dar, meu irmão. Então pensa, analisa, né? Não abandone a confiança na palavra de Deus. Confia mais, né? Perseverança, meus irmãos. Nós temos que aprender a perseverar com paciência. Essas duas palavras são fundamentais para alcançar as promessas, as bênçãos, a salvação eterna. Nós temos que ser perseverantes. Perseverantes nos caminhos do Senhor. Temos que estar conectado com Deus. Por que, meus irmãos, conectado? Porque nós precisamos da força que Ele nos dá. Nós precisamos de Deus para continuar caminhando. Porque se for pela nossa força, meus irmãos, se for pela nossa vontade, nós já tínhamos desistido dos caminhos do Pai. Porque muitas das vezes não é fácil. O deserto não é fácil. Amém? O propósito, o caminho do propósito com Deus, meus irmãos, não é fácil. Tem luta, tem como se diz, levante espiritual. Satanás usa pessoas, boca de pessoas para te denegrir, para falar mal, para te humilhar. Então não é fácil estar na presença de Deus. Quantas críticas eu recebi. Quantas pessoas andam falando mal de mim sem me conhecer, só porque ouviu outra pessoa falar. Quantos que não conhecem eu têm raiva de mim. Amém, meus irmãos? Então não é fácil, mas nós temos que confiar na palavra, confiar em Deus, ter fé em Deus, perseverança. Olha que Deus está falando com alguém. Persevera que você vai ver as promessas se cumprir na sua vida. Deus está falando muito sobre promessa. Tem promessa antiga aí que vai acontecer, meu irmão. Porque Deus, Ele é um Deus que Ele te dá uma promessa, mas Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem homem para que se arrepende das coisas que Ele fala, meu irmão. E tudo que está na palavra dele, ou que ele falou para você, amém, usando os servos dele na terra, vai acontecer. Basta você perseverar e continuar confiando na palavra do Senhor. Meus irmãos, quando nós aprendemos a ter paciência e saber esperar por Deus, as coisas, a caminhada com Cristo se torna mais fácil. Amém? Eu sou prova viva disso, meus irmãos. Eu era um homem muito ansioso, eu não tinha esse negócio de deixar para depois, é sempre na hora. Amém? Não, eu quero fazer uma coisa e ia lá e fazia. Depois que eu tive o acidente, que as coisas mudaram, amém? Eu tive que aprender da pior forma possível a ter paciência, meus irmãos. E Deus me ensinou. Deus me quebrou, me moeu a minha ansiedade, tirou de mim os vícios
tirou de mim todo aquele nervosismo que eu tinha no começo, porque eu tinha acabado de ser acidentado, eu queria trabalhar, eu queria sair e não conseguia. Então Deus, Ele molda a gente, viu? O mal que nós pensamos que nós estamos recebendo, muitas das vezes vem disfarçado de bênção. Por que eu falo isso? Eu estou abençoado? Eu estou, meus irmãos, porque eu estou no caminho do Senhor. Eu estou caminhando para a minha salvação eterna, amém? Glórias a Deus. Eu sou abençoado porque Deus me deu a segunda chance. Deus me moeu, me quebrou para fazer um vaso novo. Amém, meus irmãos? Então não desista. Mesmo que você esteja passando esse fim de ano por problemas, por intrigas, brigas. Amém, meus irmãos? Mas não perca a conexão com Deus. Olha Deus falando para muitos aí. Fique conectado em oração. Não pare de conversar com Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, teve um comentário que rapidamente eu passando ali, eu vi. Tem uma mulher que pediu oração, né? Ou pedindo a Deus, né, intervenção na família dela, que está com muita briga. Amém, meus irmãos? E, meus irmãos, eu não sei quem é, porque eu não gravo o nome, mas eu estava em oração e Deus falava comigo. Amém? Irmã, antes de você viajar, amém, faça uma oração com jejum. Amém? Se possível, ore o Salmo 91 de manhã e à noite. Amém? Com jejum, se for possível. Amém? Isso é direção de Deus para a sua vida. Se apegue mais ao Senhor. Amém? Ore mais. Amém? Porque nós, meus irmãos, só vamos vencer guerras espirituais com jejum e oração. Amém? O cristão quer vencer brigas dentro de casa, quer vencer intrigas, quer vencer espírito de atrapalho, oração e jejum. E obediência em Deus. Amém? Você vai ver que rapidinho o espírito opressor sai da sua vida. E eu já profetizo sobre a sua vida, irmã, que está repreendido todo o mal sobre a sua casa e sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Recebe, porque o nome de Jesus Cristo tem poder. Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é bem clara. Basta você meditar na palavra. Porque quando nós leia a palavra e medita nela, o Espírito Santo nos dá a tradução da palavra. Ele nos traz o que está por trás, né, de cada versículo. Amém, meus irmãos? Porque aqui, essa palavra sagrada, meus irmãos, foi escrito pela mão do homem, mas quem inspirou foi o Espírito Santo de Deus. Amém? Essa palavra tem poder. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não perca a sua confiança na palavra e em Deus Pai Todo-Poderoso, porque é Ele que te dá fé. É Ele que aumenta a sua esperança. É Ele que nos dá forças, meus irmãos, para continuar nos caminhos dele. Porque, meus irmãos, com tantas coisas que está acontecendo, o mal está usando a todo tipo de ferramenta da internet, né? Então, vigia, meus irmãos, vigia, amém? Vigia, porque Satanás está usando internet, televisão, rádio, está usando tudo quanto é tipo de ferramenta, meus irmãos. Usa pessoas, então vigia na terra, esteja sempre conectado com Deus, para que você não venha perder a sua salvação, retroceder dos caminhos do Senhor. Meus irmãos, aquele que retrocede da presença do Pai, que sai da presença de Deus, meus irmãos, você não tem noção
do tamanho do problema que essa pessoa está arrumando para ela, não só para ela, como para a família. Porque desce sobre ela o espírito mal que foi embora, e ele vem com mais 7. Então é complicado. Quem retrocede para voltar para os caminhos do Senhor é a coisa mais difícil, meus irmãos. Experiência própria. Porque uma vez eu já estava na presença de Deus lá atrás, há muito tempo atrás, pois eu saí da presença de Deus. Amém? Não vigiei, não cuidei. E para mim voltar, meus irmãos, foi uma luta. Não foi fácil, eu quase morri. Amém? Não morri porque Deus colocou a mão sobre mim e cuidou de mim, meus irmãos. Mas olha, foi coisas horríveis que aconteceu na minha vida. Foi coisas horríveis que chegou um tempo de eu andar como um mendigo na rua, meus irmãos. Então vigia, é muito sério, por isso que nós temos que estar sempre conectados com Deus. Porque senão nós caímos, meus irmãos. A carne é fraca. Nós somos fracos. O espírito está pronto. Mas a carne nossa, meus irmãos, é fraca. O coração é enganoso. Os nossos pensamentos, olha que nós temos milhões de pensamentos todos os dias. E muitos têm que ser descartados. Porque não vai para o nosso bem, meus irmãos. Não é para o nosso bem. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a palavra de Deus é essa para a nossa vida. E Deus, Ele vai fazer com que você chega na promessa. Deus vai te abençoar, mas você tem que confiar na palavra. Você tem que crer naquele que tem poder, que é Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? E não retroceda, né, meus irmãos? Mas nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, amém? Esse é o nosso intuito no Evangelho, né, de Deus, é alcançar a salvação eterna, né, meus irmãos? Quem não quer, né, morar com o Pai, né, em paz, tranquilidade, sossego, né, meus irmãos? E não ser atormentado todos os dias, né? Por resto da vida, né? Bom, pelo menos eu quero a salvação, né? Apesar que tem muitos aí que não querem, né, meus irmãos? Infelizmente. Tem muitos que não querem nem ouvir a palavra do Senhor. Mas nós somos diferentes, amém? Nós estamos caminhando para a salvação eterna. Mas nós também estamos esperando Deus transformar a nossa vida. Porque Ele pode. Por que Ele pode fazer? Porque Ele é Deus. Porque Ele é poderoso. Amém? E se nós crer, nós tiver fé, nós andar certo na palavra de Deus, Ele vai cumprir, meus irmãos, promessas. Ele vai cumprir orações que, já vem tempo que pessoa vem pedindo uma mudança na família, uma mudança no casamento, uma mudança na vida financeira. Deus está falando, vai pegando, vai tomando posse. Deus vai cumprir na minha vida, Deus vai fazer na minha vida, Deus vai trazer providência que eu preciso. Vai pegando, toma posse, meu irmão, porque Deus, Ele pode todas as coisas. Amém, meus irmãos? Deus, Ele vai fazer. Deus está falando novamente aqui, eu não sei para quem é, mas Ele deu uma promessa, né, irmã ou irmão? Ele te fez uma promessa, você sentiu porque o Espírito Santo testificou essa promessa na sua vida. Eu não sei para quem é essa palavra, mas o Espírito Santo está testificando novamente. Deus vai cumprir a promessa que fez a você. Eu não sei quanto tempo você aguarda, mas vai se cumprir. Amém? Glórias a Deus. Eita glória. Continue na posição. Continue, porque você verá a glória do Senhor sobre a tua vida. Amém? Glórias a Deus.
Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém. Ficam todos na paz de Jesus Cristo.